Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de matemática dessa sexta-feira. Até que enfim chegamos nessa sexta-feira, tá certo? Espero que todos vocês estejam bem mais uma vez. Quero aqui nesse momento agradecer a todos os alunos que estão acompanhando as nossas aulas pela TV, tá certo? Você já deve estar sentado na sua sala, no seu quarto, com a sua atividade no ponto para fazer a correção. Quero aqui parabenizar aos diversos alunos de diversas escolas que estão participando dos desafios de cada semana. Hoje a gente não vai divulgar, tá certo? Hoje na sexta-feira a gente não divulga porque o resultado sempre a gente computa de segunda-feira até quarta-feira. Então, hoje a gente está mais tranquilo, está mais relax. Espero que vocês também estejam muito bem, tá certo? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção que vocês entram em contato com a gente e estão participando dos nossos desafios. Nessa semana estamos mais uma vez aprendendo a respeito dos múltiplos, aprendendo a respeito dos divisores, dos números primos, como calcular o MDC e hoje na nossa aula a gente vai aprender como calcular o MMC através de situações do dia a dia, tá certo? A gente vai trazer problematizações do dia a dia e a partir deles, resolver cada um deles utilizando o cálculo do MMC, do mínimo múltiplo comum, tá certo? Vou passar para vocês um vídeo e na sequência a gente volta com os exercícios, tá bom? Segue o vídeo! Ok, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com a resolução de problemas envolvendo o cálculo de MMC. Antes disso, eu quero repassar para vocês alguns conceitos e ideias, relembrando o que vem ser a ideia de múltiplo e como calcular o MMC, sobretudo através da decomposição em fatores primos. Bora lá! Bem, o que vem a ser múltiplos? Múltiplo é o produto gerado pela multiplicação entre dois números. Então, é o resultado da multiplicação de dois números. Então, a gente pode dizer que 30 é múltiplo de 5, pois o 5 vezes 6 é igual a 30. Então, 30 é múltiplo de 5 e também é múltiplo de 6. A gente tem que pensar que os múltiplos são resultados da tabuada dos números, né? Então, o resultado serão os múltiplos daquela tabuada. Então aqui, por exemplo, os múltiplos de 3 são os resultados da tabuada do 3, ó. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, e assim infinitamente. Os múltiplos do 4 são o resultado da tabuada de 4. Os múltiplos de 10. Então, os múltiplos de um número, eles formam um conjunto infinito de elementos. E o 0, no caso, é o múltiplo de todos os números. Olha só, ele aparece em todos os conjuntos e é o menor de todos. Bem, o mínimo múltiplo comum entre dois números é representado pelo menor valor comum, diferente de 0, não esqueça disso, pertencente aos múltiplos dos números. Olha só, tem que ser diferente de 0, por quê? Porque o 0 é o menor múltiplo de qualquer número. Então, a gente vai ver o próximo número que seja comum a esses valores. Por exemplo, eu quero calcular aqui o MMC entre os números 3 e 4, de 3 e 4. A gente vai ver aqui duas formas, né, que eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, né? Utilizando os múltiplos, que é o método tradicional, tá certo? Aqui no caso os múltiplos de 3 estão aqui e aqui estão os múltiplos de 4. O que a gente vai fazer? Tirando o 0, né, que repete num e no outro, já é o menor de todos, né? A gente vai procurar qual é o próximo valor que aparece nas duas listas ao mesmo tempo. Olha só, no caso aqui a gente vai observar que é o 12. O 12 é comum entre os dois valores, tanto do 3 quanto do 4. Então 12 é o MMC de 3 e 4. É o meu menor múltiplo comum, mínimo múltiplo comum. Tá certo? Agora a gente vai ver pelo método prático, que é o que a gente faz através da decomposição em fatores primos, que é o nosso foco aqui nessa aula, tá certo? A gente deve lembrar quais são os números primos, né? Que são aqueles que possuem apenas dois divisores, dá para dividir por um e por ele mesmo, que aqui no caso é o 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13, 17, 19, 23 e por aí vai. Vocês já conhecem a lista dos números primos que a gente estudou. Então eu quero calcular o MMC de 20 e 30 através da decomposição em fatores comuns. Olha só, lembra?
o formato aqui vertical, lembra da última aula que a gente viu? Então olha só, a gente vai olhar quem é o primeiro número primo, é o 2. O 20 e o 30 são divisíveis por 2, né? Porque são pares, a gente coloca aqui já. Como os dois são divisíveis, então vamos dividir os dois. Olha só, 20 dividido por 2 dá 10 e 30 por 2 dá 15. Ainda dá para dividir por 2? Sim, ó, o 10 é par, então ainda dá para dividir pelo número primo 2. E agora eu vou dividir apenas o 10. 10 por 2 dá 5, e como o 15 não dá, eu repito. Agora eu vou procurar quem é o próximo primo. Já que não dá mais para dividir por 2, nem o 5 nem o 15. Então eu vou dividir por 3, ó. Porque o 15 dá para dividir por 3. O 5 não dá, mas o 15 dá. Tem que seguir a ordem, ó. Depois o 2 tenta pelo 3, depois tenta pelo 5. Então sempre deve seguir essa ordem. Então se 15 dá para dividir por 3, então coloca o 3. 5 não dá, repete. 15 dividido por 3 dá 5. Agora você vai observar que só dá para dividir pelo próprio 5, né? Então 5 dividido por 5 dá 1 e 5 dividido por 5 também dá 1. Fechando aqui, nós vamos multiplicar os valores primos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Tá certo? Que é o nosso MMC. Tá certo? Outro exemplo aqui, olha só, com 3 números dessa vez. Eu quero o MMC do 4, 6 e do 8. A gente fará da mesma maneira, da mesma forma, tá? Utilizando a decomposição em fatores primos. 4, 6 e 8 dá para dividir por 2, né? Todos são pares. 4 dividido por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4. Ainda dá para dividir por 2? Dá, porque ainda tem números pares. Então, 2 dividido para 2 vai dar 1. O 3 não dá para dividir. O 4 dividido por 2 dá 2. Ainda dá para dividir o 2, né? Porque tem 2 aqui. Então, repete o 1, repete o 3. 2 dividido por 2, 1. Não dá mais para dividir por 2, mas dá por 3. Então, finalizou, né? Quando a gente chega aqui no 1, finaliza. Agora é só multiplicar todos os fatores que a gente encontrou aqui. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC de 4, 6 e 8 é 24. Agora a gente vai ver alguns problemas, que essa aula é voltada para a questão de problemas, tá certo? Olha só, para não ficar em dúvida se a questão é sobre MMC ou MDC, basta entender que o MMC, por ser múltiplo comum, né, é um número que sempre será maior ou igual ao maior dos valores apresentados. Começa por aí para a gente diferenciar. Logo, será sempre o valor além dos valores dados, criando uma ideia de quê? De futuro, um número que está para frente. Olha só, se eu for calcular o MMC de 6 e 9, ó, o MMC é 18, o número que está à frente. Ó. O MMC de 5 e 15 deu 15, que é o nosso maior valor aqui do MMC. O MMC de 3 e 7 deu 21, 14 e 4 deu 28, 48 deu 40. Então sempre será um valor ou igual ao maior que a gente tem, ou será um número maior do que eles dois, tá certo? Então começa por aí. Outra forma da gente saber quando é que está calculando o MMC, apesar do nome mínimo múltiplo comum, é equivocado a gente pensar que mínimo indica um número pequeno, talvez menor que os valores apresentados. Na verdade, ele é o menor dos múltiplos e quase sempre maior que todos esses valores de que se busca o cálculo do MMC. Então a gente viu aqui nesses exemplos aqui, ó, em 2 deles deu o mesmo valor, mas no geral, nos outros 3, o valor sempre é maior do que os números que a gente está calculando. Então muita atenção nos problemas para a gente aprender a diferenciar o MDC do MMC, tá certo? Aqui a gente tem algumas palavras-chave, né, nos problemas que envolvem MMC. Por exemplo, depois de quanto tempo, a cada número, né, a cada minuto, juntos, qual o próximo, simultâneo, concomitantemente, ao mesmo tempo,
O que a gente descobre com o MMC é daqui a quanto tempo um evento vai acontecer. Por exemplo, questões. Vamos ver aqui um exemplo para perceber como isso é fato, é observável. Olha só. Em um certo país, as eleições para presidente ocorrem de 6 em 6 anos e para prefeito de 4 em 4 anos. Em 2014, essas eleições coincidiram, ocorreram ao mesmo tempo. Quando essas eleições voltarão a coincidir novamente? Então, esse tipo de questão nos dá a ideia de um número futuro e vamos calcular, relacionando um de 6 em 6 e outro de 4 em 4. A gente quer saber quando que vai coincidir novamente. Então, aqui a gente tem as palavras-chave. Daqui a quanto tempo isso vai ocorrer novamente? Então, é um problema de MMC. Então, eu quero MMC de 4 e 6. Eu farei das duas formas para vocês verem e escolherem a melhor forma, tá certo? Olha só. Vamos fazer aqui pelo método tradicional, através dos múltiplos. Lembrando que múltiplo é o resultado da tabuada. Os múltiplos de 4 são esses e os múltiplos de 6 são esses. E vou verificar, tirando o zero, quem é o menor múltiplo comum entre eles, que aparece na lista, nas duas listas ao mesmo tempo. E o primeiro que aparece ao mesmo tempo é o número 12. Eu teria o 24, teria o 36 se eu continuasse aqui, né? Mas eu quero o mínimo, o menor deles. Então não precisa eu me procurar outros. Quando aparecer o primeiro já é a resposta. Então o MMC de 4 e 6 é 12. Vamos fazer pelo método prático, né? Pelo formato vertical. Olha só, os números primos são esses, 2, 3, 5, 7. E eu vou calcular o MMC de 4 e 6, fazendo a decomposição em fatores primos. Os dois são pares, dá pelo primeiro que é 2, né? E aí 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. E aí eu observo que ainda tem um que dá para dividir por 2 mais uma vez, vai dar 1. O 3 não dá, repete. Vou procurar agora o próximo número primo, que é o 3. E aí no caso, ó, vai dar 1 e 1. Chegou aqui no 1, né? Agora eu vou multiplicar os fatores primos. 2, o resultado aqui, observa, ó, são iguais, ó, tá certo? Agora muita atenção, a gente não é porque eu achei o 12 aqui que a minha resposta é 12 não, tá? A gente tem que interpretar o problema. Quando essas eleições voltarão a coincidir novamente? Eu sei que em 2014 eles coincidiram. Então daqui a 12 anos, né, elas vão ocorrer juntas novamente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 2014 e somar 12 anos para frente. Então elas voltarão a se coincidir em 2026, porque 2014 com 12 vai dar 2026. Então muita atenção na hora de responder. Não é porque tem um ABCD e uma das respostas for 12 que você vai marcar o 12 não. Você tem que ler o problema, interpretar e ver o que está sendo pedido, ok? Último exemplo aqui, olha só. Pedro e Paulo são representantes comerciais de uma empresa. Pedro visita os clientes de 20 em 20 dias, já o Paulo de 15 em 15 dias. Em certo dia, ambos saíram juntos para as visitas. Depois de quantos dias eles voltarão a sair juntos novamente? Então, olha só, de 20 em 20, de 15 em 15, quando eles voltarão a sair novamente? Olha só, então com certeza é um problema de MMC, da ideia de futuro, né? Então vou fazer o MMC de 20 e 15. Vou utilizar o método dos múltiplos para você ver aqui, ó, os múltiplos de 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, infinitamente. Os de 15, né? E a gente já repara que tirando o 0, o primeiro valor que se repete é o 60. Então, 60 é o MMC de 20 e 15. Repara que é um número bem maior, né? Apesar de falar o mínimo múltiplo comum, deu um número bem maior do que os dois. E pelo método prático, né? Decomposição em fatores primos, o 20 e o 15 começa pelo 2, porque tem um número par. Então, 20 por 2 dá 10, o 15 não dá, repete. Ainda tem o 10, então repete o 2, que vai dar 5, repete o 15, né? Quando chega bem que a gente tenta colocar o 5, mas cuidado, ainda dá pelo 3. Então, eu vou colocar o 3, porque 15 dá.
repete, não posso passar por 5 sem ver se dá pelo 3. Então, repete o 5 e 15 dividido por 3 dá 5. Agora sim é que eu vou dividir por 5, que dá 1 em 1. Multiplicando esses fatores, ó, vai dar quanto? 60. A resposta é a mesma, né? O jeito de fazer que é diferente. A decomposição em fatores primos, ela é muito usada, é muito mais prática, né? Porque quando o número é pequeno dá para fazer pelas duas formas, mas quando o número é grande, sempre é melhor por esse formato aqui, tá certo? Então é isso. Então, depois de 60 dias, eles dois vão se encontrar a sair juntos novamente, tá bom? Então eu trouxe para vocês alguns exemplos de como fazer o cálculo de MMC, tá bom? Vamos então para os nossos exercícios agora. Viu como é fácil? Deu para perceber então que existem questões e situações do dia a dia em que quando você perceber aquele formato, um vai de tanto e tanto, o outro vai de tanto e tanto e quer saber qual é o próximo, questões desse tipo, você não precisa nem ficar em dúvida se é cálculo de MDC, se é de MMC ou se é outra operação. Você já vai saber que é o MMC que resolve esse tipo de questão. Toda vez que tiver questões desses modelos aí que a gente mostrou para vocês no vídeo, já sabe que a maneira correta, a estratégia que se utiliza para resolver cada um deles é através do cálculo do MMC, tá certo? Vamos então aqui para os nossos exercícios que você já deve ter recebido, já copiou no seu caderno, já tentou responder e agora está apenas aguardando a nossa aula para fazer a correção. Tudo bem? Vamos lá? São 5 questões, é tudo jogo muito rápido. Olha só, a primeira questão diz assim: 3 navios fazem viagens entre 2 portos. O primeiro a cada 4 dias, o segundo a cada 6 dias e o terceiro a cada 9 dias. Se esses navios partirem juntos, depois de quantos dias voltarão a sair juntos novamente? Tá certo? Então, essa é uma situação clássica de se utilizar o cálculo do MMC para encontrar daqui a quantos dias esses navios voltarão a sair do porto simultaneamente, sairão juntos mais uma vez. Então aqui a gente vai pegar os números 4, 6 e 9 para calcular o MMC, tudo bem? Olha só, aqui no caso dá para dividir pelo 2, tanto o 4 quanto o 6, o 9 não dá porque é ímpar, né? 4 por 2 vai dar 2 e o 6 por 2 vai dar 3. O 9 repete. Como ainda tem o 2, então a gente coloca o 2 mais uma vez. 2 por 2 vai dar 1. O 3 e o 9, que são ímpares, repete. 3 e 9 agora só dá pelo próximo número ímpar, depois do 3, quem é o próximo número ímpar? É o 3. 3 e 9 dá para dividir por 3. O 3 por 3 vai dar 1 e o 9 dividido por 3 vai dar 3. Que mais uma vez, para finalizar, o 3 dividido por 3 vai dar 1. Quando chega tudo no 1, você coloca o traço aqui e faz o quê? Multiplica todos esses números para você encontrar quem é o MMC, tá certo? Nesse exercício aqui, você não precisa colocar um número de forma decomposta em fatores primos, como a gente fazia, né? Lá nas aulas dessa semana, quando chegava nessa parte, você colocava 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Aqui no caso, a gente tem que fazer multiplicar para encontrar o resultado. 2 vezes 2 vai dar 4, multiplica aqui só os fatores primos. 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 3 vai dar 12, né? 12 vezes 3 vai dar um total de 36. O que isso quer dizer? O que esse 36 representa nessa situação problema? Que somente daqui a 36 dias os navios voltarão a se encontrar, tá certo? Voltarão a se encontrar. Essa é a resposta da nossa primeira questão. Anote aí o resultado, por favor. Muito bem, vamos agora então para a nossa segunda questão de hoje. Olha só, em uma casa há 4 lâmpadas. A primeira acende a cada 27 horas, nossa. A segunda a cada 45 horas. A terceira acende a cada 60 horas. E a quarta só acende quando as outras 3 estão acesas ao mesmo tempo, tá certo?
Então, uma acende a cada 27 horas, outra a cada 45 horas, outra a cada 60 e a quarta lâmpada só acende quando as outras três estão acesas simultaneamente. De quantas em quantas horas a quarta lâmpada vai acender? De quantas em quantas horas a quarta lâmpada vai acender? Ou seja, a quarta lâmpada ela só vai acender quando as outras três também estiverem acesas simultaneamente. Portanto, para a gente saber, basta a gente calcular o MMC das outras três, né? Porque se a quarta só acende quando as outras três estão acesas ao mesmo tempo, então é só calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum das outras três, tá bom? Vamos calcular aqui no caso o MMC de 27, 45 e 60. Vamos colocar aqui o nosso primeiro número primo, que é o número 2. O 27 e 45 não dá porque são ímpares, mas o 60 dá. 60 dividido por 2 dá 30. Colocando aqui, olha só. O 30 dividido por 2, o 30 é par, portanto ainda dá para dividir por 2. Os outros apenas repetem. O 30 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 15. É assim que se faz o cálculo do MMC. O 15 já não dá mais por 2, né? Aí temos o 27, o 45 e o 15. Vamos tentar pelo 3, né? O 27 por 3 dá 9, o 45 por 3 dá 15 e o 15 dividido por 3 dá 5, ficando assim, portanto, ó. O 9 e o 15 ainda dá para dividir por 3. O 9 por 3 dá 3 e o 15 por 3 dá 5. E o outro 5 apenas repete. Como ainda tem um 3, ainda dá para dividir pelo 3. Restando apenas os números 5, que só dá pelo próximo número primo, que é o número 5. Chegando tudo ao número 1. Para mim calcular o MMC dessas três lâmpadas, eu vou multiplicar todos os fatores primos aqui, olha só. 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 3 vai dar 12, 12 vezes 3 vai dar 36, 36 vezes 3 vai dar... 36 vezes 3 vai dar 108, e 108 vezes 5 vai dar 540. Coloquei bem aqui, 36 vezes 3 dá 108, e 108 multiplicando pelo último 5 vai dar 540. Então, a resposta é que de 540 em 540 horas, as três lâmpadas vão acender juntas e a quarta aproveita e vai acender juntas com elas também, tá certo? Anote aí o resultado, por favor. Muito bem, vamos então para a nossa terceira questão de hoje. Olha só. Alguns cometas passam pela Terra periodicamente. O cometa A visita a Terra de 12 em 12 anos e o B de 32 em 32 anos. Em 1930, os dois cometas passaram por aqui. Em que ano os dois cometas passarão juntos pelo planeta novamente? Nossa, então quer dizer que um vai de 12 em 12 e o outro de 32 em 32. Então vamos calcular o MMC desses dois números, tá certo? São pares, dá por 2, o 12 por 2 dá 6, o 32 dá 16, ainda dá par, ainda é par, então dá por 2 novamente. 6 por 2 dá 3, 16 por 2 dá 8. O 8 ainda dá por 2 que dá 4, o 4 ainda dá por 2 que dá 2, o 2 ainda dá por 2 que dá 1. Restando apenas o número 3. 3 por 3 dá 1, chegando aqui a gente vai multiplicar, tá certo? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar um total de 96, se você fizer o cálculo aí. O que esse 96 quer dizer? Que depois de 1930, vai passar 96 anos para os dois cometas passarem novamente. E aqui ele quer saber em que ano os dois cometas passarão novamente. Então, o que eu devo fazer? Como a última vez foi em 1930, eu devo pegar o 1930 e somar com 96 para saber quando é que eles vão passar novamente. E se eu somar 1930 com 96, vai dar um total de 2026. Ou seja, no ano de 2026, a gente está em que ano? A gente está em 2021. Quando for em 2026, esses dois cometas passarão juntos naquele mesmo ano novamente, tá certo? Tanto o cometa A como o cometa B. Anote aí o resultado, por favor.
Ok, vamos para a nossa quarta questão nesse momento. A nossa quarta questão diz assim, ó. Em uma árvore de Natal, 3 luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca a cada 4 segundos, a segunda a cada 6 e a terceira a cada 10 segundos. Se num dado instante as luzes piscam ao mesmo tempo, após quantos segundos voltarão a piscar juntas? Deu para perceber que tipo de questão envolve o cálculo do MMC? Então, toda vez que tiver isso, um vai de tanto em tanto, outro vai de tanto em tanto, e quer saber quanto tempo vai demorar para voltar a ser novamente, já sabe, esse tipo de questão se resolve através do cálculo de um MMC. Então, aqui eu vou colocar o 4, o 6 e o 10, já que esse é o período de segundo de cada uma das lâmpadas, das luzes, tá certo? São todos pares, dá por 2, coloca aqui o 2, o 3 e o 5, ainda tem o 2 como par, portanto, coloco um 1, depois só dá pelo 3, e por último, só dá pelo 5. A gente já fez isso aqui durante a semana toda e você já percebeu como é que funciona esse ritmo aqui do cálculo do MMC. Coloca o traço aqui e multiplica os fatores primos. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 dá 60 segundos. Aqui no caso, daqui a pergunta é, após quantos segundos voltarão a piscar novamente? Voltarão a piscar novamente daqui a 60 segundos, daqui a 60 segundos. Essa é a resposta da nossa quarta questão. Anote aí o resultado, por favor. Vamos então para a nossa última questão de hoje. Olha só, a quinta questão diz assim: em uma floricultura há menos de 65 botões de rosas. Tem uma quantidade inferior, não sei quanto, só está dizendo que tem menos de 65. E um funcionário está encarregado de fazer ramalhetes, todos com a mesma quantidade de botões. Vai fazer buquês de flores, ramalhetes, tem que colocar a mesma quantidade. Ao iniciar o trabalho, esse funcionário percebeu que se colocar em cada ramalhete 3 botões, ou se colocar 5 em cada um, ou se colocar 12 em cada um, sempre sobrariam 2 botões. Portanto, o número de botões de rosa era de quantas? Então, o que eu devo fazer? Calcular o MMC de 3, 5 e 12. Olha só, 3, 5 e 12 dá por 2, que no caso vai dar o 6, ainda dá por 2 que vai dar o 3, agora dá por 3 que dá 1, restando 5 que vai dar, portanto, pelo 5 que vai dar tudo 1. E se eu multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. O que é que isso quer dizer? Se eu colocar de 3 em 3 botões, vai dar 60. Se eu colocar de 5 em 5, vai dar 60. Se eu colocar de 12 em 12, vai dar 60. Até porque esses números aqui, eles são divisores do 60, tá certo? E o 60 é múltiplo de todos esses 3 números ao mesmo tempo. O 60 é múltiplo do 3, o 60 é múltiplo do 5 e o 60 é múltiplo do 12. Então, o rapaz colocando ou grupos de 3, ou grupos de 5, ou grupos de 12, dava um total de 60 botões. Só que aqui ele está dizendo que sobrava, sempre sobrava 2 botões. Então, o que é que eu devo fazer? Devo pegar esses 60 e somar com os 2 que sobravam, para dar um total de 62 botões. Portanto, o número de botões de rosas que tinha nessa floricultura era de 62, tá certo? Era de 62. Letra E. Quinta questão, resposta correta, letra E. Muito bem, pessoal, encerrando aqui a nossa aula de hoje, dessa semana. Quero desde já agradecer a todos vocês pela atenção, pelo carinho e pela participação de cada um de vocês, tá bom? Tenham um ótimo final de semana e até a nossa próxima aula na segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!